Por mim, eu não tô nem aí pra ela. E sinceramente, meu amigão, tu acha que ela tá preocupada contigo? Tem gente que não precisa da tua atenção, tem gente que não quer hype, tem gente que só quer subir lá e fazer o que é feito pra ser feito, que é lutar. E isso ela faz. Então, vamos nessa, camarada. I'ma make you like that. Like that. Eu ainda me lembro da chegada da Leoa no UFC, até aquela luta com a Cat Zingano, onde ficou uma dúvida de que essa estamina aí não vai muito longe não, hein? Não é lutadora para 3 rounds. E quase uma certeza de que campeã, nunca vai ser. Até porque a gente tem lá no final do caminho, no final da estrada, um monstro chamado Chris Borg. Independente de que esse monstro tenha sido vencido pela nossa Leoa, da maneira mais incontestável que existe um combate, um nocaute no primeiro round, devolvido no mesmo gosto em que a Chris Borg derrotou todas as adversárias. Parece que desde aquela derrota para Cat Zingano, cada vez foi se aprimorando mais, vindo uma lutadora muito contundente, que é a Amanda Nunes, e ao contrário do que se imagina, do que pode se resumir, é uma lutadora brawler de um round só, como um Vitor Belfort ou um Mike Tyson. E muito pelo contrário, porque todas as vitórias que vieram após aquela derrota para Cat Zingano no início da jornada no UFC se definiam de uma maneira muito engraçada. Ou era nocaute no primeiro round ou por pontos após os 5 rounds. O que mostrou uma evolução e uma maturidade esportiva muito grande da parte da Leoa. Então a gente começa a trazer isso para a parte do apego, do apelo publicitário, algo que é tão necessário e que tantos caras querem de maneira original ou não. E aí vem o grande que eu acho que torna, sem trocadilho, sem maneira pejorativa, é a parte que torna a Amanda Nunes muito mais homem do que a grande maioria dos homens que tem dentro do UFC. E eu me dou a liberdade de falar sobre isso porque ela mesma, da maneira que ela se trata, que ela se porta, não faz necessidade de que se vitimize, querendo hype ou querendo publicidade, em cima da orientação sexual dela. Ela simplesmente é o que é. Ela é lutadora. E ao contrário de muito cara que se diz machão e tá no cenário e de repente está tentando mesmo uma oportunidade de promoção, seguindo os passos daquela grande estrela da companhia, criam personagens que nem colam com eles, que não sabem se decidir se é o bonitão, o gostosão ou o palhaço da vez. Ou caras até às vezes que são meio tampa mesmo, que a gente sabe e vê que não é nem um personagem, que a originalidade dele é ser tampa. A Amanda não tentou se encaixar em nenhum perfil, ela simplesmente vai lá e nocauteia ou usa a estratégia certa para vencer nos pontos. E obviamente que tem pessoas que têm uma luz própria, têm uma energia única e faz o mundo girar na volta delas, como um Muhammad Ali, como um Conor McGregor, que esses caras que vêm e mudam as regras do jogo. E eles conseguem trazer o público e trazer o entretenimento de uma maneira muito mais aglomerada pro centro da luta. Mas tem aquelas pessoas que vão lá e simplesmente lutam. Parece pro grande público que falta um tempero. E a própria mídia e nós, comunicadores, desde os maiores do país ou do mundo até os pequenos como eu, tem uma ideia de cobrança que tá faltando algum tempero nessa comida e não tem tempero nenhum. Ali parece que é o tipo de sustentação alimentar que é feito para matar a fome. Não é feito para tu bater palma, tirar foto e postar um selfie do teu rango no Instagram. Ela só quer nutrir. E é isso que a Amanda faz no meio da luta. Ela nutre com pancada, que é o que ela é programada para fazer. Então, sobre cobranças de hype, eu acho que, sinceramente, eu tenho quase certeza que não de uma maneira arrogante, mas de uma maneira de posição segura do que ela é, sem depender da opinião pública. Ela pouco se importa se tu quer ver ela ou não. Ela quer subir lá e fazer o que ela gosta de fazer.
que ia lutar. E apesar da pequena mancha na carreira profissional dela chamada Juliana Penha, uma mancha que ficou bem feia porque parece quase, principalmente para quem gosta de uma boa teoria de conspiração, uma luta entregue, uma luta comprada. Mas a gente já viu, eu pelo menos me lembro do Carlos Newton tirando o cinturão do Pat Millett também com uma gravata de bar. Situação muito estranha e peculiar dentro de um octagon, mas que a gente sabe que é possível. E a gente se esquece nesse mesmo ponto que ali não é, apesar do apelido, um animal feroz. É um ser humano que vai ter as fraquezas, vai ter um momento de dúvidas e referente ao treino. E eu acho que momentos de dúvidas são muito mais concisos, são muito mais concretos quando tu tens uma estrutura maior na tua volta. Uma linha de responsabilidade onde tu representas todo um grupo que tem em ti a visão do sucesso maior de todos aqueles que te cercam. E não é à toa que ela mudou de equipe, se sentiu obrigada a mudar de equipe pelo tamanho da responsabilidade que eu acredito que isso acarrete. Ah, mas ela saiu porque chegou a outra campeã na equipe. Ela era a campeã suprema, ela poderia ficar lá e falar, ó, vai. Mas não, ela quis seguir o caminho dela, porque ela não quer hype, ela não quer fazer novelinha da vida dela, ela quer chegar lá e trocar pancada. E eu repito, como já falei no programa do Charlinho, que é impossível, no meu ponto de vista, qualquer pai que seja apaixonado pelo filho não se identificar com o carinho que hoje ela tem pela bebezinha dela. E isso são coisas que fazem tu criar um afeto pelo personagem simples que é Amanda Nunes. Não simples como o Charles o Bronx, que faz com que todo mundo se identifique, e mesmo pessoas que pensam ser simples, não são tão simples quanto toda a simplicidade do que o Charles o Bronx tem, estando no topo do mundo também. E topo do mundo não é só tu tá no cinturão, tu tá com um cinturão na cintura. O topo do mundo é tu tá entre os melhores indiscutivelmente. Como a Amanda tá aos olhos de quem faz balanços técnicos dentro do UFC, tanto que pode parecer uma bobagem de nerd, mas se tu fores ver os status dela no videogame é maior até mesmo do que o status do John Jones. E ali existe um estudo para fazer um aparato para a criação daquele personagem no videogame. Então sim, ela é considerada hoje, se não o maior, com certeza um dos maiores monstros que já existiu dentro do MMA em questão de técnica e imposição física. Evolução que veio luta a luta, derrota após derrota, não é uma carreira invicta, mas uma carreira construída em cima de superação e com o intuito apenas de lutar. Eu poderia dizer que eu compreendo ela muito, no sentido que eu tenho até tatuado no meu corpo. Nos meus antebraços eu tenho duas frases. Num braço eu tenho escrito lutar para viver e na outra eu tenho escrito viver para lutar. E eu acho que é esse o sentido básico da carreira da Amanda. Mas ela simplesmente não deixou se desdobrar pela necessidade de fama ou pela necessidade de que batam palmas. Ela só quer lutar para viver e viver para lutar. Por isso eu tento passar a compreensão para vocês de que, querendo vocês torçam ou não por ela, ela luta por ela. Ela luta por uma bandeira? Luta. Mas sem se importar se essa bandeira aplaude ou se identifica ou quer que ela faça palhaçadinha ou piadinha na internet. Ela quer fazer o que ela faz. Ela quer subir, lutar, fazer aquilo que ela é boa fazendo e viver a vida dela da maneira completa que é. Sem precisar de burburinho, sem precisar de mídia dentro da vida íntima dela. Ela quer separar bem as coisas, sem viver com nenhum tipo de ostentação, passeando em iates ou mostrando que é rica e poderosa. O poder dela ela demonstra pelos punhos. E isso não agrada muito a galera, parece não. Parece que a galera se adaptou ao estilo WWE do Conor McGregor, de trazer as pessoas para vida íntima. Tanto que as pessoas estão fazendo isso da maneira errada. Fica aqui minha torcida para ela nesse sábado e que ela escolha o que ela quiser. A vida dela tá feita e a vida dela ela fez com os próprios punhos. Independente da minha opinião ou da opinião de qualquer pessoa que goste ou não dela. Ela não é arrogante, não é prepotente e não é também a pessoa que faz questão de ser bobinha, palhacinha ou ter sabiás numa gaiola. Ela é ela mesma.
como o próprio Charlinho, ele mesmo. Muito antes de ser um original sem hype do que tentar buscar hype criando personagens que não colam em ti. Fica aqui meu agradecimento à atenção de todos. É nóis, cambada. Deixa o like e curte aí. Valeu, cambada. Então eu acho que problemas pessoais e coisas particulares, sim, quando é referente a pessoas públicas, pode trazer um apego, um apelo promocional muito maior do que a tua melhor performance que tu tenha tido dentro do octagon.